Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Chegamos na nossa lição de número 5 da revista Betel Dominical da editora Betel. Nesse trimestre estamos estudando um pouquinho sobre mordomia cristã e hoje iremos falar sobre o tema compaixão, atitude de quem ama a Deus. Vamos trabalhar um pouquinho esse conceito, essa ideia de compaixão, como nós praticarmos esta ideia. E quero aproveitar para lhe convidar a estar conosco aqui na nossa igreja, Adebras, em Pirituba. Estamos aqui na rua Jurubim, número 28. Será um privilégio receber você, a sua família. Escolha estar conosco domingo agora às 9 horas da manhã, na nossa Escola Bíblica Dominical. Se você puder, chega um pouquinho mais cedo. A partir das 8h30 já temos um café abençoado aqui para lhe recepcionar. Eu quero aproveitar também para cumprimentar todos os nossos amigos, nossos irmãos de nossas congregações. Cito Jardim Rosinha, Itaberaba, Jardim Nardini, Jardim Sol Nascente. Que Deus abençoe a todos os irmãos que semanalmente nos acompanham em nossa pré-aula. Então, como de costume, curva sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. E eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E claro também, meus irmãos, eu quero cumprimentar, estender aqui o meu abraço a todos os irmãos que acompanham semanalmente a nossa pré-aula. Muitos deixam seus comentários, seu joinha, se inscreve no canal. Também alguns irmãos mandam recado para mim em particular no meu WhatsApp, também no Instagram. Então eu quero externar aqui o meu profundo agradecimento a todos os irmãos e que Deus continue lhes abençoando. Vamos lá, gente, lição de número 5, compaixão, atitude de quem ama a Deus. Primeiro, a compaixão, meus irmãos, é uma escolha. Você escolhe exercer a compaixão. Não pense que a compaixão irá nascer assim na sua vida como um passe de mágicas. Você acorda hoje de um jeito e amanhã você acorda de outro. E opa, hoje eu acordei com a compaixão. Hoje a compaixão veio para a minha vida. Não. A compaixão é um ato que você escolhe, e quanto mais você a pratica, mais ela resplandece na sua vida, porque é uma atitude que agrada ao Espírito Santo, que agrada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todas as vezes que nós praticamos algo ao qual alegra o Espírito Santo, ele nos impulsiona a esta prática, nos impulsiona a nós estarmos realizando essa ação, essa atitude mais vezes. Então, a compaixão é um ato de escolha. Você escolhe se compadecer, você escolhe a praticar a equidade, você escolhe a praticar a empatia, você se condoer com a necessidade de indivíduo ou a necessidade de alguém que você conheça. Então, a compaixão, primeiro plano, que nós iremos comentar aqui, que é um ato de escolha. Você escolhe exercer a compaixão, assim como você escolhe exercer a caridade, assim como você escolhe aumentar a prática do amor. O amor também é uma escolha, você escolhe amar. Como você escolhe também as outras práticas que não agradam ao Espírito Santo de Deus. Então, primeiro ponto que nós iremos comentar é que a compaixão é uma capacidade de escolha. Você escolhe exercer a compaixão. Texto áureo. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Provérbio 19:10. E isso até se tornou um dito popular, né? Aquele que empresta ao pobre aquele que como é que é, meu Deus? Aquele que dá ao pobre empresta a Deus. Tem esse dito que é popular. Mas na verdade, meus irmãos,
nós não podemos ter esse pensamento como o objetivo, porque senão todas as suas atitudes, tudo que você for fazer, você vai fazer pensando em receber algo em troca. Então não se torna uma compaixão. A compaixão é um ato que você escolhe ofertar na vida de alguém, e não só estou falando de finanças, porque a compaixão, você abençoar, não é só no conceito de finanças, de recursos financeiros, não. Você escolhe exercer a compaixão ofertando algo na vida de uma pessoa através de uma palavra, de uma atitude, de uma ação, um abraço, um reconhecimento. Tudo isso é ato de compaixão. É uma forma de você se compadecer com a atitude, com a situação atual, com o momento de um indivíduo. Então, você não pode ter essa ideia fixa em você, que eu vou emprestar ao pobre, vou me compadecer, vou ofertar na vida do pobre, vou abençoar ele, porque eu sei que eu vou estar emprestando a Deus e depois Deus vai me retribuir. Você não pode esperar isso, embora isso chegue na sua vida, embora isso seja um fato. Quando você é abençoando, que você é abençoado. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Mas isso não pode ser um primeiro plano na sua mente, em você abençoar porque você vai estar emprestando a Deus. Senão é uma moeda de troca, se torna algo interesseiro. E a compaixão não pode ser algo interesseiro, ao qual você quer, é como se fosse um investimento a longo prazo, embora seja, mas esse não pode ser o cerne. Você não pode fazer esperando que Deus vá te entregar. É a mesma coisa quando nós vamos ofertar na casa do Senhor. Eu vou ofertar a Deus para que o Senhor Jesus venha e me abra aquela porta de emprego. Não, meu irmão, a oferta não pode ser uma barganha. O resultado, o fruto da oferta chega, mas a sua atitude principal, o seu objetivo não pode ser ofertar porque quer receber. Senão é uma troca. É uma barganha. A oferta não tem esse princípio, assim como a compaixão. A compaixão não pode ter o princípio em você querer receber de volta. Senão você vai estar ofertando a juros. Vou ofertar porque eu quero receber. Aí é um investimento a longo prazo. Então não é esse o princípio da compaixão. Verdade aplicada. O autêntico discípulo de Cristo tem consciência de que foi chamado para abençoar e fazer o bem, movido pelo amor a Deus e ao próximo. Meus irmãos, eu trago essa máxima comigo e sempre costumo comentar aqui na igreja. É abençoando que você é abençoado. É ofertando que você recebe oferta. É orando por cura que você é curado. Geralmente nós pedimos aos irmãos e ofertamos e profetizamos e liberamos bênção para os irmãos, e aquilo que nós liberamos é o que vem para a nossa vida. Principalmente você que é líder. Muito cuidado com aquilo que você libera no altar, muito cuidado com aquilo que você tem dito no altar. O altar é lugar de bênção, o altar é lugar onde nós abençoamos, entregamos palavras de vida aqueles que vêm à igreja em busca de algo para continuar na sua caminhada, no seu dia a dia. Então, meus irmãos, o altar é lugar de bênção, é abençoando, é liberando bênção que você é abençoado. O autêntico discípulo de Cristo tem consciência de que foi chamado para abençoar. O cerne do seu ministério tem que ser um ministério abençoador. Você tem que ter sempre isso na sua mente. Muitas vezes você pode estar até precisando da bênção que você libera para os seus liderados. Mas tenha isso consigo. É abençoando que você é abençoado. E todo o nosso texto de referência está em Isaías capítulo 58, do verso 7, 8, 9 e 10. Vamos lá, tópico número 1. A benevolência de Deus. Deus socorre os necessitados que clamam a Ele. Salmo 34, 6.
A benevolência de Deus, benevolência, o conceito de benevolência é a bondade, né? A bondade de Deus. Só que essa benevolência, ela não está simplesmente atrelada ao sim. Benevolência não é sinônimo de sim. Nem todas as vezes que Deus é benevolente, embora Ele seja no seu cerne e em tudo, mas isso não significa que a benevolência de Deus é o sim para tudo. Em muitos momentos Ele está sendo benevolente com a sua vida em dizer não. O não de Deus é um ato de benevolência. Louvado seja o nome do Senhor. E que bom que Deus não nos diz sim para tudo. Que bom que Deus não responde com sim todas as nossas orações. Porque Ele, sendo nosso Pai, sabe aquilo que é o melhor para a nossa vida. Então, o conceito de benevolência nem sempre é o sim, mas o não de Deus também é um ato de benevolência. 1.1. Deus abençoa o abençoador. Jesus ensinou que abençoar o próximo é uma prática importante, embora ele não tenha com que nos recompensar. O Senhor promete que seremos recompensados na ressurreição do justo. Olha aí, Jesus ensinou que abençoar o próximo é uma prática importante, embora eles não tenham com que nos recompensar. O Senhor promete que seremos recompensados na ressurreição do justo. Tá vendo essa ideia de que você abençoa esperando algo em troca aqui? Deus pode te entregar, mas o conceito mesmo é na ressurreição do justo. Lucas 14, 13 e 10 vai falar mais sobre isso. Lembra lá, aqui entra também na ideia do galardão. Você será galardoado até por aquilo que você abençoa. Você receberá galardão até pelo seu ato de abençoar. E aqui, mais uma vez, quebra a ideia do interesse. O conceito da compaixão é você abençoar sabendo que a pessoa não irá ter como te recompensar. Essa ideia da compaixão sem interesse. Esse é o conceito de compaixão. Se você for abençoar alguém esperando receber algo em troca ou esperando que ele te devolva, aí, meu irmão, é um investimento. Aí é como se você estivesse esperando um lucro. Você espera algo a mais daquilo que você fez. Não entra no conceito de compaixão. 1.2. Socorrendo o aflito. Benevolência é a qualidade de quem demonstra afeto e estima pelo outro. Ou seja, a escolha. Você escolhe ser benevolente. Você escolhe exercer a compaixão. Você escolhe socorrer o aflito. E nem sempre, eu volto a dizer, nem sempre essa escolha, essa benevolência, essa compaixão está atrelado a recursos financeiros. Meu irmão, você tirar um dia da semana ou tirar um momento de oração, na oração intercessora, e orar por alguém, orar por um indivíduo, isso é um ato de compaixão. Você não só atender ele nas suas necessidades físicas, mas também atender o aflito, quando estiver angustiado, amargurado, um abraço, um ombro amigo que você oferece a alguém, é um ato de compaixão. 1.3. Deus não se esquece dos que socorrem o próximo. Os que necessitam do socorro do Senhor não serão esquecidos. Salmo 9:18. O autor da carta aos Hebreus ressalta que Deus não é injusto. Ele não se esquece nem do trabalho, nem do amor de quem socorre os santos. Hebreus 6:10. Todo ato de benevolência, todo ato de compaixão, tudo aquilo que você faz
para um irmão, para o seu próximo, isso não fica oculto aos olhos do Senhor. Nada fica oculto, mas Deus tem um carinho maior para aquele que atende à necessidade do irmão, para aquele que se compadece, e Deus não se esquece. Mas lembrando, não pode ser uma moeda de troca. Você não pode apenas olhar para a necessidade e querer atender o irmão esperando receber algo em troca. Esse princípio, meu irmão, não dá certo. Agora, quando você faz com o seu coração aberto, com o seu coração sincero, querendo abençoar, socorrer o aflito naquela necessidade, e quando você toma essa atitude, você se alegra, você sente a recompensa, a satisfação no seu coração, aí esse foi um ato sincero de benevolência e de compaixão. Você sente a satisfação em abençoar alguém. Quando você tem esse sentimento em você, aí essa atitude você pode ter certeza que chegou aos olhos do Pai e alegrou ao nosso Senhor. Agora, quando você faz e fica reclamando porque fez, e fica esperando algo em troca, e cobrando o irmão para te pagar por aquilo que você fez, meu irmão, aí você já está buscando a sua recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico número 2. Abençoando para ser abençoado. Isso é o que eu sempre comento com os irmãos, e já falei aqui um pouquinho. É abençoando que você é abençoado. Agora, igreja, meus irmãos, amados e queridos irmãos, esse ato de abençoar, abençoando para ser abençoado, ele não pode ser apenas uma única atitude. Percebe que ele está no gerúndio? Percebe que é um ato contínuo. É abençoando para ser abençoado. Ele é contínuo. Não é só um único ato que você pratica uma única vez que você vai entrar na atmosfera de viver a bênção de Deus. Não é. Você abençoa uma pessoa uma única vez, você recebe ali a satisfação em seu coração. Mas para entrar no nível de bênção contínua, para experimentar de Deus, o transbordar de Deus na sua vida, que é aquilo, Deus envia, você abençoa, quando você abençoa, Ele já envia de novo, e se torna aquele ciclo contínuo. Meu irmão, para você entrar nessa atmosfera, não é do dia para a noite, não. Não é só um simples ato que te leva a essa atmosfera, que te leva a entrar nesse ciclo de bênção, abençoando para ser abençoado. Não é um único ato. Agora, quando você entra nessa prática e se torna uma rotina contínua, aí você entra nessa atmosfera de bênção. E quanto mais você entrega, mais Deus te envia. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. 2.2. Sendo imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Meu irmão, imitar Cristo. Nesse assunto que nós estamos falando agora é sobre compaixão, sobre você se compadecer da necessidade, ter o coração aberto, ter as suas mãos abertas, ter o seu peito aberto, o seu ombro estendido, o seu braço forte, a sua mão amiga, para estender, para estar sempre apto a abençoar, a cuidar daquele que necessita. E esse é o conceito também que entra para os imitadores de Cristo. Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo foi a pessoa que mais abençoou toda a humanidade, dando a sua própria vida na cruz do Calvário por nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, perdoando todos os nossos pecados. O maior ato de amor, de compaixão, o Senhor Jesus demonstrou na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você e perdoando os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. 2.3. A atitude que agrada a Deus. Imaginar-se no lugar do outro é um bom exercício para compreender a urgência de quem tem fome ou passa por maus tratos.
por exemplo. Essa atitude, meus irmãos, de se imaginar no lugar de alguém, é uma atitude clara daquele que tem o Espírito Santo em sua vida, daquele que alimenta mais o seu próprio espírito através do Espírito Santo, através da renúncia, através da oração, através da palavra, através de vir na igreja, e mortifica a sua carne. Uma pessoa que alimenta mais a sua carne, ela não tem tanta facilidade para colocar-se no lugar dos outros, principalmente quando esse outro não lhe trazer nenhum benefício próprio. Essa é uma atitude clara daquele que continuamente alimenta o seu espírito. Procura ter uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida de práticas que agradam ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque aquele que está aí, meu irmão, alimentando mais a carne, com os prazeres da carne, com os desejos da carne, com aquilo que isso daqui, ó, quer. Porque isso daqui, meu irmão, não quer chegar perto de Deus, não. A carne não quer nos levar para próximo de Cristo, não. E se você for fazer a vontade dela, meu irmão, ela só vai te afastar do Senhor Jesus. Agora, se você conseguir, é uma luta diariamente, se você conseguir mortificar o desejo disso aqui, ó, desse corpo que habitamos, aí, meu irmão, você vai alimentar mais o teu espírito. É aquela luta constante que Paulo fala, né? A luta do espírito, do homem interior com o homem exterior. Procura alimentar o seu espírito diariamente. Com isso, você vai conseguir com mais facilidade se colocar no lugar do próximo. E o tópico número 3, auxiliando o próximo. 3.1, cuidando dos mais próximos. O apóstolo Paulo ressaltou para Timóteo, seu filho na fé, que devemos ser cuidadosos com a nossa família, porque se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5:8. Meu irmão, não adianta nada a gente cuidar muito dos outros e não cuidar daqueles que estão mais próximos. E esse conceito aqui de cuidar dos seus, principalmente os da sua casa, a sua família e logo após a igreja onde você pertence. É louvável tudo que você faz para os outros. É louvável você cuidar de quem está um pouquinho mais longe com muita necessidade. Mas nós não podemos deixar os nossos olhos fixos apenas aqueles que estão longe. A pessoa que tem o olhar abençoador, ela vê a necessidade dos que estão longe e dos que estão perto. Às vezes, cuidar do que estão longe gera um pouco mais de crédito, porque geralmente os que estão longe é um pouco mais difícil de trazer tristeza ao seu coração, de ser ingrato, porque ele está longe. E os que estão perto geralmente praticam um pouco mais de ingratidão, fala um pouquinho mais, fala mal um pouquinho mais, tem mais facilidade para liberar palavras que nos traz tristeza, atitudes que nos traz tristeza. Só que o olhar do abençoador, ele não está voltado apenas para aquele que lhe proporciona alegria. O olhar do abençoador está voltado para aquele que necessita, para aquele que precisa, independente se quem precisa te gera alegria ou te gera tristeza. 3.2, de coração e olhos abertos. Muitas pessoas se apegam tanto aos bens materiais que vivem para acumular riqueza. Meu irmão, é muito importante você pensar em deixar algo para a sua família, para os seus filhos. Eu aconselho, encorajo você a estar buscando sempre ter algo bom para a sua família, uma comodidade, um conforto.
mas isso não pode ser o primeiro plano. Porque se você priorizar mais o conforto do que a sua família, daqui uns dias você perde a família e fica só com o conforto. E aí não vai ter ninguém para usufruir daquilo que você quis deixar. Em primeiro lugar tem que ser a sua família. Não há conforto maior do que carinho, afeto, equidade, amizade, compreensão. Não existe nada de bens materiais no mundo que consiga substituir isso. Cuide primeiro dos seus e dê a eles carinho, afeto, amor. Eu tenho certeza que, por mais simples que seja a sua casa e por mais humilde que seja o carro que você anda, isso não irá afetar a sua família. Porque o amor, o carinho, a compreensão, momentos de alegria, isso é o que realmente junta uma família. Dinheiro e bens materiais não traz união e nem amor, mas o afeto. E você se entregar, em estar presente, é o que gera todos esses sentimentos. O 3.2 vai falar de coração e olhos abertos. Foi o que eu acabei de falar agora. 3.3, empatia, um sentimento nobre. A palavra empatia é a capacidade de você se colocar no lugar de alguém. E eu já falei sobre isso, que uma das formas de nós alimentarmos a empatia é nós diariamente nutrirmos o Espírito que habita em nós através do Espírito Santo de Deus. Conclusão: Deus é bom, por isso a bondade deve ser uma característica do cristão. Quem reparte com os necessitados tem os passos guiados por Deus no caminho da bondade, da justiça e da verdade. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família e até a nossa próxima pré-aula. Querendo Deus, Deus te abençoe.